Covatti. Está no ar, no divã do Gicovatti. Eu começo falando sobre um tema bastante relevante e atual, que é o problema das relações complexas que se estabelecem entre os cônjuges, novos casamentos, quer dizer, quando padrastos e madrastas têm que se relacionar com as crianças que começam a viver em torno deles, porque são frutos e filhos de um casamento anterior, que em cada momento se torna mais frequente. Ou seja, filhos de primeiros casamentos tendo que conviver com novos parceiros dos segundos casamentos dos seus pais e das suas mães. A relação é sempre muito complicada e é um dos temas em que mais frequentemente nós recebemos e-mails aqui. São dezenas de e-mails por mês falando das complicações, da dificuldade das pessoas de se darem bem com os seus parceiros, da dificuldade das pessoas de se entenderem com essas crianças ou adolescentes, e principalmente mais difícil até com adolescentes, né? Os adolescentes parece que esse tipo de relação é naturalmente muito problemática, porque os adolescentes parecem ter ciúmes, e as crianças também. Eles muitas vezes têm ressentimentos causados por acharem que aquele novo parceiro do pai ou da mãe foi o que causou a separação conjugal dos seus pais. Então, os ex-cônjuges também interferem muito, dando opiniões, palpites e falando coisas na orelha das crianças, nem sempre coisas abonadoras e quase sempre coisas desabonadoras, coisas complicadoras da vida para essas crianças e para os adolescentes. Quer dizer, vão surgindo situações em que esses ciúmes do ex-cônjuge e as invejas também, não raramente relacionadas com o fato de que alguém está numa situação melhor ou mais gratificante ou mais completa, mais agradável, mais plena do que aquela que tinham antes, sabe? Às vezes o indivíduo assim se separa numa fase da vida em que ele está financeiramente melhor, tem uma vida de qualidade econômica melhor com o novo cônjuge. Então o ex-cônjuge, que parece que viveu um período de vida mais escassa, se ressente disso e acaba tentando, sem perceber, sabotar e prejudicar a relação nova do seu ex-cônjuge com o atual e novo parceiro. Muitas vezes é o pai que fica incomodado porque a mãe se casou de novo e tem lá na casa um filho que está sendo cuidado por um outro pai, vamos dizer, estabelecendo um vínculo e tendo uma ligação afetiva e às vezes gostando e se dando bem com esse novo pai. Então tudo isso vai criando complicações que são quase que irreversíveis e quase que inevitáveis. O novo cônjuge também tem ciúme da criança, também tem ciúme do filho adolescente, porque o pai ou a mãe, depois de separados, têm uma certa culpa e acabam com facilidade também se dedicando mais a esses filhos. Quando eles estão juntos, e mesmo que seja quinzenalmente, a dedicação é muito grande, e nessa dedicação muito grande, aquele que se sente rejeitado, preterido, vai ficando infeliz, vai ficando triste, e vai acabando por desenvolver também uma relação mais tensa em relação a este novo parceiro, ou a esta criança que vai surgir, né? Isso sem falar quando o casal resolve ter um filho também. Quer dizer, então aí tem o ciúme dos quer dizer, das crianças dos casamentos anteriores em relação ao filho, que é o filho legítimo do pai e da mãe. Tudo isso é muito complicado e não tem solução para isso. São novos problemas das novas famílias. Grande parte deles se resolveria se as pessoas tendessem a viver, talvez, e a morar em casas separadas, porque morando talvez todo mundo junto pode acabar por determinar problema bastante mais complicado, né? É muito raro que essas relações caminhem bem, em modo que a gente tem que ter uma certa docilidade e aceitar que elas são assim mesmo, que elas acontecem com uma certa dificuldade e que não há como ser de outro modo, ou seja, tem que levar
com calma. Quando vai bem é uma maravilha, porque aí realmente se pode constituir uma nova família. E só vai bem quando a criança, ou quando os pais se separaram numa condição muito favorável e, portanto, a criança não ouve nada de negativo a respeito daquele pai ou mãe com quem ele não mora a maior parte do tempo, quando todo mundo tem uma relação cordial, quando o novo cônjuge convive cordialmente com o ex-cônjuge, enfim, situações muito favoráveis, mas que infelizmente costumam e continuam sendo a raridade. De modo que tudo isso, por enquanto, ainda é um pouco de sonho. Na vida real, às vezes a única solução é o casal que se ama realmente viver em duas casas para evitar confrontos e conflitos tão frontais envolvendo os filhos do primeiro casamento com os seus novos parceiros e principalmente quando esses novos parceiros também têm filhos de casamentos anteriores. Ou seja, a confusão e a complicação é enorme e a gente espera mesmo que um dia as pessoas demorem um pouco mais para casar, escolham bem, tenham um parceiro só, tenham um filho com um único cônjuge e que as relações amorosas voltem a ser estáveis e de duração prolongada, porque realmente este contexto das novas famílias de hoje em dia é bastante sofrido, trabalhoso e muito raramente funciona bem. Muito bem, essas são as considerações. Agora vamos aos ouvintes ao vivo. Temos já 2 ouvintes na linha. Seu nome, por favor? Eu gostaria de não me identificar. Pois não fala um nome qualquer. Maria. Maria, pronto. Boa noite. Boa noite. Doutor Scovati, eu sou casada já há quase 30 anos. Pois não. E o meu esposo, ele sempre assim, teve um caso extraconjugal. Então, como eu tive filho, assim, logo em seguida do casamento, já fui tendo filhos e tive 4 filhos quando a gente era mais novo. Sim. Então, pelo motivo de eu não ter condições de manter esses filhos, eu fui ficando com ele, e aguentando essas coisas. Agora a gente já há quase 30 anos casado, ele, por volta de uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu descobri que ele tinha uma pessoa. Descobri, eu cheguei a pegar os dois juntos, briguei, tudo, fez aquela confusão toda, ele pegou, foi embora de casa, saiu de casa, foi embora, resolveu ir embora. Aí, tá bom, foi embora, e quando passou uns 8 meses, mais ou menos, ele ficou doente, voltou para casa. Voltou para casa, gente, ficou bem, ele continuou, porque ele trabalha com caminhão. Agora está por volta, como final do ano passado, eu descobri que ele continua com essa mesma pessoa. Mas hoje, eu tenho uma formação religiosa e não me permite até, na verdade, eu tenho até a liberdade de me separar dele. Só que, buscando-se a palavra, não sei se o senhor vai entender, busco a palavra, e o senhor fala que não, que tem uma obra com ele. Então, hoje eu tenho condições financeiras de viver sem ele, mas pela religião, pelo ensinamento que eu tenho de obediência pela palavra de Deus, eu não largo, porque eu estou esperando uma obra que Deus possa fazer com ele. Só que aqui eu gostaria assim, de entender como que pode uma pessoa ser casada com outra há tanto tempo e ter uma outra pessoa. Eu fico sem saber se ele realmente gosta da outra, se gosta de mim. Gostaria de entender um pouco, para me ficar mais. Então, mas aí, pelo que eu entendi, Maria, não há muita necessidade de entendimento, porque você vai aceitar de todo modo isso por uma razão de convicção religiosa, né? São múltiplas as razões, desde ser uma safadeza do seu marido, se ele for um tipo paquerador que gosta de ter outras mulheres sempre, até o fato dele ter realmente algum tipo de envolvimento, porque se a relação é estável, fixa, dura anos, ele chegou a sair de casa por causa desta mulher, etc., então algum envolvimento maior tem, né? Seria, na verdade, injusto dizer que é só molecagem da parte dele. Ao mesmo tempo, ele também tem as suas convicções, ou religiosas, ou em relação à família, então ele vai ficando também dividido e vai ficando também, vamos dizer, mantendo o casamento, mas sem ter forças ou coragem para romper completamente o outro relacionamento. E esses triângulos, eles costumam acontecer. Quer dizer, é um homem que não se sente pleno na relação
com uma mulher só, mesmo que você possa ser uma mulher super legal para ele, porque não acho que isso também defina má qualidade da relação e nem má qualidade do seu comportamento em relação a ele. É o jeito de ser dele, parece que não é um monógamo nato, não é? E acho que você poderia perfeitamente, já que a ideia é de manter o casamento graças a convicção religiosa, parar de brigar e parar de ter conflito também, deixar o bicho solto para fazer o que quiser, porque vai fazer mesmo, né? Pelo menos você não se aborrece mais e não cria conflitos que sejam completamente desnecessários. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um outro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Sou o Sérgio, tudo bem? Pois não. Então, o motivo do meu contato é assim, eu recentemente vi uma reportagem sobre feira erótica, na época que passou, e eu confesso que eu fiquei com muita inveja daqueles homens que fazem programas, que são bem atraentes aos olhos das mulheres, o que não acontece no dia a dia, e eu vejo, né? E assim, será que ser garoto de programa seria a única forma de ser atraente aos olhos visual das mulheres, ou é muito mais o clima erótico, saber que várias mulheres querem agarrar aqueles homens? Eu, sinceramente, tive coragem de até virar garoto de programa. Eu queria que o senhor explicasse isso. Qual é esse desejo, né? Mas pera um pouquinho. O que você assistiu em que as mulheres estavam... assim, strippers, né? Locais assim, de clube das mulheres. Clube das mulheres? Você acha que as mulheres sentem pelos homens a mesma coisa que os homens sentem pelas mulheres aí? Olha, eu acho que não. Acho que acho que não também. Né? Exatamente. A impressão que dá é que elas vão lá para rir, viu? Será, né? Elas vão para rir, para se divertir, para achar engraçado aquilo lá. Eu acho que elas não sentem o mesmo desejo de tara que o homem sente. Eu acho que é uma coisa muito mais, eu acho que para tirar onda, né? Será que não é isso? Gozação. Elas riem, brincam. É muito mais farra. Os homens têm um desejo visual forte. Então, quando um homem vê uma mulher fazer um striptease, não é engraçado, não, é seríssimo. E as mulheres, quando vem um homem fazer striptease, elas acham muito engraçado. Elas riem, elas brincam, é uma coisa mais de gozação do que qualquer coisa. A mulher não tem desejo como o homem tem, é diferente. Então não adianta, você pode virar garoto de programa, pode virar o que quiser, ela não vai ficar babando você, meu. Para você ser objeto do desejo, como as mulheres são, só por outros homens, quer dizer, no mundo homossexual acontece isso, porque a cabeça de homem, com desejo visual de homem, né, olhando o corpo de outro homem. E por que elas, no caso, falam que algumas mulheres querem sair com eles, até depois dos shows, assim, eles falam isso? Eles falam isso como propaganda, mas precisa ver se fazem mesmo, não é? E algumas mulheres, naturalmente, realmente saem com garotos de programa, isso também é fato. Mas saem com garotos de programa ou por solidão, ou por vontade de experimentar uma relação sexual, e não porque sentiram desejo visual. As mulheres se excitam por se perceber desejadas. Tem algumas exceções. Há muitos anos que eu falo isso, que as mulheres não têm esse desejo visual, e de vez em quando tem alguma que me diz que sentem esse desejo visual, mas são poucas, viu? Talvez por alguma razão, vamos dizer, específica do funcionamento cerebral delas. Mas a grande maioria das mulheres gosta mesmo de perceber que ela é o objeto do desejo dos homens. O que não impede que elas se interessem por homens, queiram a aproximação desses homens, inclusive muitas vezes querem a aproximação física de homens que sejam fisicamente atraentes para elas, quer dizer, atraentes no sentido de bonitões, sedutores, sarados e enfim, coisas que talvez elas não tenham experiência com outros parceiros deste modo. Então, gostar deste tipo de homem, às vezes interessa a algumas mulheres. A outras mulheres interessam um homem mais inteligente, mais engraçado, mais bem-humorado, mais sedutor, mais galanteador. Cada uma tem lá o seu perfil de homem cujo desejo por elas provoca o interesse e as excita, não é? Mas não vamos dizer assim, pelo clima erótico desse clube de mulheres, porque esse clube de mulheres, primeiro que eles já tentaram fazer esse clube, assim como grandes boates e em repetição, várias vezes no mundo inteiro, nunca deu muito certo. É sempre uma coisa meio privada. E os clubes de striptease masculinos sempre deram muito, muito certo. Essa que é a verdade. Então o homem acha muito mais graça no striptease feminino do que as mulheres no striptease masculino. As mulheres se divertem, porque é um lugar onde elas vão só mulheres e elas, na verdade, é clube das mulheres, para ficar brincando de fazer de conta que elas estão paquerando os homens que estão fazendo o striptease lá. Muito obrigado pelo seu telefonema. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Alô?
Alô? Pois não, seu nome, por favor? É Sônia. Pois não, Sônia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito de... Meu marido fez vasectomia há 20 anos e agora tá aparecendo assim, muitas dúvidas, né? E inclusive a ginecologista que eu passei com ela falou assim para mim que eles dão garantia de vasectomia só de 10 anos. E eu estou muito preocupada com isso. Sei. E ele fez a vasectomia há 20 anos. Nesse tempo não teve nenhum problema? Não. E eu há uns 2 meses eu fiz cauterização e saindo, né, a médica me perguntou se eu tomava anticoncepcional e eu falei que não e que meu marido tinha feito vasectomia. E eu nunca tinha feito cauterização e ela falou assim que corre muito risco de engravidar. Foi aonde que ela falou assim que vasectomia, eles dão garantia só de 10 anos, mas também não mandou eu, né, tomar outro cuidado. Então, mas, Sônia, pode ser que isso seja um dado recente que eu desconheço, mas do que eu conheço, a vasectomia é definitiva, ao contrário. Quase sempre existem problemas quando a pessoa se arrepende de ter feito a vasectomia e queira reverter a vasectomia. Quer dizer, quando a pessoa quer voltar, o homem quer voltar a ter a relação reprodutora, ele às vezes encontra dificuldade com isso, porque na realidade muitas são as pessoas que de repente se mudam, às vezes se separam, casam de novo e têm pretensões de ter filho outra vez. E aí tentam fazer a reversão, nem sempre com sucesso. De modo que eu nunca ouvi falar, eu estou na estrada aí há mais de 40 anos, nunca ouvi falar que a vasectomia tenha prazo de validade. Ela costuma se consolidar cada vez mais, quer dizer, a ruptura e vai fibrosando tudo por ali. Eu acho que a sua ginecologista se equivocou, ou então se equivocou você na maneira como viu. Fique tranquila, toca a vida para frente, porque a vasectomia é um processo definitivo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Patrícia. Pois não, Patrícia. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria falar que é um prazer estar participando com você. Muito obrigado. Bom, doutor, eu tenho 27 anos, sou viúva há 6 anos. Viúva há quantos anos? 6 anos. Quantos anos você tem? 27. Então você ficou viúva com 21? 21 anos. O que aconteceu com o seu marido? Meu marido faleceu de acidente. Acidente. Bom, 4 anos fiquei sozinha e aí de 2 anos pra cá tenho procurado uma pessoa para dividir mesmo, porque me sinto muito sozinha, muito carente. Mas nada sério. E há 1 ano e 3 meses tenho ficado com uma pessoa só, do qual posso dizer que amo muito. Sim. Ele tem 24 anos e é aquele filhinho querido da mamãe. Bom, quando a gente começou... Mas é filhinho querido no bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido mesmo. Quer dizer, é um filho legal. Legal, e a mamãe ama e passa a mão na cabeça em tudo. E ele cuida da mãe também, ou só o egoísta folgado? Não, é um bom filho. Bom filho. Bom filho. Então, bom, quando a gente começou, ele tinha saído de um relacionamento do qual foi gerado um filho. Mas ele e todos que nos conhecem a mãe da criança, têm dúvida sobre a paternidade, até ele mesmo. Mas nunca procurou fazer um teste de DNA. Ele até hoje assume como filho, mas ele diz que não tem certeza. Bom, eu, doutor, sou uma das pessoas dele, doutor, sou para ele, para a família dele, a mulher ideal. Sim. A tipo da mulher ideal. Já outras, a família dele não aceitava muito bem. Sim. Bom, doutor, mas esse tipo de relacionamento foi desde a primeira semana assim. Ficamos 1 semana, depois ele simplesmente sumiu. Eu liguei 3 vezes, ele não me atendeu. Voltou a me procurar depois de 1 mês, ficamos e mais uma vez sumiu. Bom, resumindo, a sumida dele ficou assim, menos tempo. E quando a gente voltava era de 1 mês e 15 dias no máximo. Mas um relacionamento só de praticamente cama. Ele vem, dorme comigo, fica final de semana, me leva num barzinho, no sábado durmo na casa dos pais dele, com ele. Domingo cedo ele me traz em casa e pronto. Detalhes, somos vizinhos. E quando ele some, a gente se encontra, ele finge que não me conhece. Sim. Mas eu sou uma mulher carinhosa e gosto de coisas do trás para o lado romântico. E vendo a frieza dele, fui cansando, porque foi sempre assim.
Eu estava com ele, mas sempre aquela dúvida. Será que hoje ele vai vir? Será que hoje ele vai me ligar? Até que a última vez que me procurou, eu falei para ele que gosto muito dele, mas estou preferindo ficar sem ele. Aí, assim, descobri um modo no meu celular que só algumas pessoas que estão na lista, que chamam a outras pessoas que estão na lista do meu celular, dá que se não está na lista, o número da desligada, sabe? Coloquei identificador de chamada no meu telefone para não atender as ligações. Sim. Mas não vou mentir para o senhor, quando o meu telefone toca, o meu celular toca e vejo que não é o número dele, que não é ele, sofro muito. Sim. Sei que ele, quando eu sei que ele sai para se divertir, sofro também. Toda noite eu deitar e ver que ele não está ao meu lado, sofro e choro. Mas, doutor, já falei várias vezes para ele que eu não quero só para noites de prazer. Então. Para ele procurar outras pessoas, me deixar em paz, mas ele sempre some e volta. Então, e você aceita a volta dele, né? Então, tem que... Aí, assim, será que eu estou mentindo para mim mesmo quando eu digo que eu cansei? Eu acho que você cansou, mas ao mesmo tempo tem um sentimento forte que não te permite honrar a palavra que você mesma falou para você mesma e para ele. Eu acho que é efetivamente necessário uma força de vontade terrível. É uma coisa tão difícil como abandonar qualquer vício, né? Você vê que a coisa do amor tem parentesco grande com o vício, porque aqui você sofre, é uma coisa que faz bem momentaneamente, no médio prazo só faz sofrer. Parece que seria um par ideal entre vocês dois, mas infelizmente esse moço não está pronto, talvez pela idade, ou pela circunstância, ou pelo estado emocional dele, não está pronto para convivências mais profundas e mais intensas e mais radicais. Então hoje você está vivendo uma situação de sofrimento. E neste caso, cabe sim a ruptura radical, como num viciado, quer dizer, se afastar de vez, não deixar rastro, nem deixar espaço para ele chegar, porque se você deixa espaço, ele chega mesmo, periodicamente, mas chega com os intuitos dele, que não são obrigatoriamente os seus, né? Então tome cuidado e consiga, como alguém que tenta e faz força para parar de fumar, consiga radicalmente se afastar disso, e nem uma tragadinha, hein? Porque cada tragadinha, cada encontrozinho começa tudo de novo do zero. E o tempo aqui urge, porque o sofrimento é uma coisa que a gente tem que fugir de todo jeito. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar, que diz assim: gosto muito da minha namorada, tenho ciúmes dela, mas ao mesmo tempo tenho desejo de vê-la com outro homem. Isso me excita muito. Ela nunca atendeu a esse meu pedido e por isso me sinto frustrado. O senhor acha que meu desejo é normal? Então, meu caro, eu acho o seguinte, que o desejo pode ser normal. Você queira ter isso como fantasia, tudo bem. Agora, insistir muito insistentemente, quer dizer, forçar a sua namorada a fazer isto como um fato, provavelmente não só ela não vai atender, como se atender, não sei se você vai gostar tanto, porque realmente seria uma situação de ciúme controlado, porque você estaria por perto e você estaria comandando a operação, mas definitivamente isso não é fantasia que se deva transformar em fato. Existem várias situações eróticas e o erotismo tem essa característica muito forte, em que muita coisa existe com a finalidade de existir apenas no mundo do universo e na cabeça, na mente, nas fantasias, nas conversas que se travam e que se entabulam entre marido e mulher ou entre namorados na hora da relação sexual. Mas nada disso obrigatoriamente tem que se transformar em fato concreto, nada disso tem que se transformar em efetivo problema concreto, ou seja, não acho que vai ser divertido, não vai ser legal, não vai ser sadio você realmente ter mais um outro homem na cama junto na hora que você estiver com a sua namorada. Isso é uma boa imaginação, não é um bom fato. Está cheio de coisas assim no mundo da sexualidade e a gente tem que aprender a não querer transformar em realidade aquilo que vem e se dá e que funciona muito bem no mundo do imaginário, no mundo da fantasia. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Cícero. Pois não, Cícero.
Boa noite. Boa noite. A minha dúvida eu queria saber o que acontece na mente, né, dos homens, né? Por que o sexo bate tão forte a ponto de destruir a imagem de uma pessoa? Você está querendo se referir a alguma coisa em particular, Cícero? Não, é porque eu particularmente, na minha parte sexual, eu busco me conter, que não prejudica a mim e nem a minha parceira, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 46, né? 46. Agora eu fico triste quando eu vejo, né, homens de altíssimo conhecimento intelectual, né, se destruindo por isso, né? O que é tão forte na cabeça dessas pessoas, né, que o sexo chega ao ponto de destruir muita gente, né? Eu acredito que você tenha toda a razão e acho uma resposta dificílima de dar, se você quiser saber. Acho que tem a ver com muitos aspectos. Um deles é o da vaidade, que eu acho que existe um prazer enorme, mais do que tudo, na conquista erótica, que o indivíduo se sente superior, se sente poderoso. As mulheres têm a vaidade exercida de outra maneira. As mulheres exercem a vaidade só provocando o desejo. Elas não acham que elas não precisam ter a intimidade sexual. Para elas basta provocar ou perceber que elas são olhadas e objeto do desejo dos homens. Os homens, como não têm essa contrapartida, parece que eles só resolvem mesmo a sua vaidade quando eles conseguem chegar nas mulheres. Esse jogo de sedução e de conquista tira muita energia mesmo dos homens, às vezes leva eles a condutas e comportamentos que são totalmente, vamos dizer, em oposição às suas convicções morais, muitas vezes faz deles pessoas menos confiáveis do que poderiam ser se não tivessem esse tipo de atitude, né? E ficam além do fato de que os homens têm uma outra característica, que eles são totalmente enfeitiçados por certa coisa como a beleza e a sensualidade feminina. Parece que eles ficam realmente enlouquecidos, não é? Isto é, no fundo, um descontrole. Exatamente como... E o pior, que é um descontrole estimulado pela cultura, porque a cultura diz que quanto mais o indivíduo for bem-sucedido com as mulheres, quanto mais paquerador e bem e hábil nesse processo de sedução e conquista, que para mim tem muito a ver com a vaidade e com a autoafirmação, mas quanto mais bem-sucedido, mais ele é valorizado, inclusive objeto de inveja dos outros homens. Eu acho tudo isso realmente muito equivocado. Eu acho que o assunto da sexualidade continua um assunto mal resolvido. Eu acho que tudo aquilo que vira obsessão, preocupação permanente na cabeça da gente é porque é assunto mal resolvido. Se uma pessoa está doente, ela fica o tempo todo pensando na sua doença. Quando a pessoa fica saudável, fica boa da doença, ela fica feliz com a saúde, mas isso dura um dia só. E depois ela esquece do assunto e pronto. Então, se a obsessão pela sexualidade é assim intensa na nossa cultura, é porque se trata de um tema absolutamente mal resolvido. E algumas pessoas ficam escravas, viciadas mesmo nessa obsessão, a ponto de prejudicar e muito e vários outros ingredientes da sua vida. Eu estou com você e acho que as explicações são insuficientes por enquanto, mas a questão e a pergunta é ótima. Por que a gente gasta tanto tempo e energia numa função fisiológica, afinal de contas, relativamente simples, que é a troca de carícias eróticas com um parceiro, sendo que todo mundo está de acordo que as mais gratificantes dessas trocas acontecem justamente quando você tem uma relação de intimidade, de qualidade amorosa com o parceiro, ou seja, o resto tudo é só show, é só espetáculo, é só o jogo de conquista, é só vaidade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Débora. Pois não, Débora. Bom, eu venho já passando por uma fase de depressão, né? Eu tenho 47 anos, sou professora de arte e sou artista, né? Atriz e tal, mas eu não venho trabalhando já há muito tempo com isso. Esse processo de depressão me deixou assim, eu me afastei do meu trabalho, já vem para uns 2, 3 anos que eu não trabalho, né?
E assim, a minha autoestima, eu percebo que é muito baixa, essas obsessões, isso que o senhor estava comentando, né, da obsessão de ficar sempre, né, pensando no que tem e tal, isso acontece muito comigo. Mas assim, eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo, eu faço amizade com muita facilidade, eu conheço muitas pessoas. Mesmo durante a depressão? Mesmo durante a depressão, assim, eu não consigo retornar ao meu trabalho, que me dá uma situação de pânico, de medo e me desespera. Ao mesmo tempo, eu tenho uma vida social, assim, tenho amigos, convivo, mas, assim, tem momentos que eu me isolo, que eu não atendo o telefone, eu não quero falar com as pessoas. Então, isso é muito oscilante, né? E, ao mesmo tempo, nesses últimos tempos, eu venho sentindo vontade de ter um relacionamento, né? Essa depressão também surgiu por conta, não só por isso, eu tenho consciência, né, de outros fatores, mas um relacionamento muito traumático, onde eu tinha crises histéricas de ciúme, também porque o meu namorado, aproveitava, eu acho que via que eu era muito dependente emocionalmente, então ficava fazendo joguinhos e a coisa foi ficando num estado muito difícil. Eu me afastei e isso tem uns 4, 5 anos que eu recomecei a minha vida, assim, estou morando na casa da minha mãe novamente, e isso me deprime, né? Sim. Então são muitas coisas, doutor, né? Mas o que mais está pegando ultimamente é assim, essa crise, essa insatisfação profissional, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E a vontade de ter um novo parceiro. A vontade de ter um outro relacionamento, a vontade de ter a minha vida, ter uma casa, conquistar coisas que eu não conquistei até o momento, né? Eu tenho 47 anos, e isso virou uma cobrança minha para comigo mesmo. Exatamente. Né? E, de certa maneira, uma cobrança justificada, porque você tem que acelerar um pouquinho o passo, né? Você tem 47 anos, daqui a pouquinho não dá tempo de fazer todas as coisas que você tem vontade. Não é uma questão de encontrar um namorado ou um parceiro, porque isso se pode sempre encontrar em qualquer época, em qualquer idade. Mas na questão profissional, principalmente, é preciso que a gente se empenhe com determinação, com obstinação. Se você tem um quadro depressivo, não é um quadro depressivo muito grave, porque ele, quando está grave mesmo, inviabiliza todo o desejo da gente de convivência, toda a energia também para o social, para qualquer outra atividade, não só para a atividade profissional. Então, a impressão que dá é que talvez, graças a essa tristeza que derivou de uma experiência sentimental mais traumática. É isso também somado ao fato de que a vida cada vez mais é complicada até do ponto de vista também profissional. E você, de alguma maneira, se entristeceu, se enfraqueceu e se acomodou nesta situação de estar aí na casa da sua mãe e tentando, tentando fazer alguma coisa para sair do buraco, mas não fazendo tudo aquilo que deveria, principalmente no plano da atividade profissional. Eu acho que nas questões do trabalho, se a gente não for muito empenhado, a gente efetivamente não consegue muita coisa, porque a concorrência e a competição em qualquer área, artes inclusive, é muito trabalhosa e muito difícil. Então, um empenho grande para poder conseguir um espaço, para poder realmente ter a sua casa, a sua vida, a sua intimidade de volta, porque isso é fundamental para a gente poder se sentir realmente bem. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail da Claudiana, que nos enviou o seguinte: doutor, eu e meu marido temos uma filha de 4 anos. Nós sempre tomamos cuidado para que ela não fique exposta a cena de sexos na TV, conteúdos de natureza pornográfica ou qualquer assunto relativo a sexo. Mas, dias atrás, ela nos flagrou no clímax de um ato sexual. Por um descuido, esquecemos de trancar a porta do quarto e não percebemos quando ela entrou. Quando vimos, ela saiu correndo para o quarto dela. Ficamos paralisados. Quando me recompus e eu fui falar com ela, minha filha estava totalmente assustada, falando rápido, e no meio da conversa pediu para que eu falasse com o pai dela, para colocar uma bermuda.
Enquanto ela não me viu falando com o pai para colocar o short, não se tranquilizou. Depois desse fato, ela não tocou mais no assunto, mas percebo que passou a ficar cautelosa na hora de entrar no nosso quarto, observa mais a roupa que o pai está vestindo e nem quer tomar banho mais com ele. Quando eles tomavam banho juntos, ele colocava um calção. Devo conversar com minha filha sobre o fato que aconteceu naquele dia ou é melhor deixar que o tempo apague da memória dela? Então, Claudiana, não acho que seja nem o caso de conversar com ela já e nem imaginar que o tempo vai apagar tão facilmente isso da memória. Que foi realmente um infortúnio que aconteceu. Esta aqui é uma coisa que na linguagem dos psicanalistas se chama de cena primária, quer dizer, a criança assistir à relação sexual entre o pai e a mãe. Provavelmente a criança registra isso como se fosse um misto de fenômeno erótico com fenômeno de violência, parece uma coisa talvez mais agressiva, mais de briga, mais de conflito. É difícil imaginar como é que isso é registrado no cérebro de uma criança de 4 anos, especialmente uma criança que, como a sua, não foi exposta a cenas de sexo na televisão e vocês tomaram todo o conteúdo para evitar que ela tivesse acesso a cenas de ordem pornográfica e depois ela, totalmente pura e ingênua, acompanha e assiste um fenômeno desse tipo dentro de casa entre o pai e a mãe dela. Evidentemente, ela não vai esquecer isso com facilidade e também não acho que seja a hora de conversar. Talvez seja interessante conversar, sim, claramente sobre isso, mas talvez daqui a uns 2 ou 3 anos, quando ela é mais velha, e se ela ainda tiver algum tipo de lembrança viva, ou pelo menos lembrar clara e conscientemente daquilo que aconteceu, talvez tentar contar para ela e explicar um pouco mais o lado carinhoso, o lado bonito, o lado vamos dizer assim, sentimental que está envolvido também nas relações entre homem e mulher. Não na questão do sexo, porque o sexo na hora mesmo é uma coisa mais carnal, mais animal, e a criança percebe isso perfeitamente, né? E fica, obviamente, um pouco assustada, talvez por associar o que ela viu à violência, mais do que tudo, e não saber como interpretar ou como decodificar uma atitude ou um clima deste tipo entre o pai e a mãe, que, pelo jeito, em tantos outros aspectos, se dão muito bem. Muito bem, muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Edivaldo. Pois não, Edivaldo. Senhor Gicovati, boa noite. Boa noite. O que ocorre é o seguinte, até os meus 35 anos... Quantos anos você tem agora? Hoje eu tenho 40. Sim. Eu era taradão, assim, tinha uma tara, assim, por mulher imenso. Sim. A ponto de entrar nos banheiros das mulheres de restaurante, por engano, de propósito. Sim. E cheirar aquele papel que ela secava a vagina. Sim. E me masturbava ao mesmo tempo ali, entende? Sim. E entrava na casa dos outros e não podia ver aquelas calcinhas das mulheres, que eu cheirava também e me masturbava ao mesmo tempo. Sim. E de uns tempos pra cá, até meus 35 anos, eu tinha uma tara imensa. Aí deu aquela esfriada legal, que antes eu transava com qualquer mulher que aparecesse, eu ia transar, ia fazer amor e tal. Hoje não, hoje eu começo a selecionar as mulheres, hoje eu estou mais frio, mais calmo. Eu gostaria de saber o que acontece com uma situação dessa. Não, você acha que é uma coisa boa ou ruim que está acontecendo? Olha, eu acho que é uma coisa boa por um sentido assim, porque antes eu buscava quantidade, hoje assim qualidade, entendeu? Então, eu acho que é um grande avanço. Se você perguntar o que acontece, para jeito, o que está acontecendo é uma crise de maturidade, quer dizer, você está progredindo, amadurecendo e finalmente tendo um pouquinho mais de juízo e buscando uma coisa um pouquinho mais consistente e talvez algum tipo de relacionamento
que vá para além da simples relação sexual naquele momento. Evidentemente que o que você fala dos cheiros é uma coisa que a maior parte dos homens não é muito sensível, né? Você sabe que essa coisa de ficar assim sensível a cheiros femininos é uma coisa mais de outros mamíferos do que no homem, porque você vê que a cadela, por exemplo, no cio, quando ela solta determinado cheiro de hormônio na urina, isso provoca a excitação enorme dos cachorros que ficam completamente enlouquecidos, mais ou menos parecido com o jeito que você ficava até os 35 anos. Então vamos dizer que agora você saiu desta fase assim tão diretamente mamífera para se transformar numa coisa um pouco mais humana e um pouco mais criterioso, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais delicado, um pouco mais preocupado em saber com quem você está se relacionando, e provavelmente ainda vai entrar numa fase onde você vai só achar graça mesmo em relacionamentos que envolvam outros aspectos, ou seja, elementos de amizade, de intimidade, de companheirismo, enfim, coisas na linhagem do amor. Porque é muito mais legal e muito mais gostoso você trocar carícias eróticas com parceiros com os quais você também curte a companhia depois ou fora da situação sexual. Então, evidentemente, tudo isto significa um enorme avanço da sua parte, e eu acho que você deveria festejar. Um pouco mais de sossego, um pouco mais de paz. As pessoas têm na nossa cultura, esta mania de achar que quanto mais melhor, tudo quanto mais melhor. Não é verdade. Tem uma dose certa e boa para tudo, até para os prazeres da ordem sexual. Quanto mais melhor é uma ideia que reina na cultura para todos os assuntos. Quanto mais dinheiro, quanto mais comida, quanto mais sexo, quanto mais drogas, não é nada disso. Tudo tem que ter temperança, ou seja, bom senso, equilíbrio, uma coisa mais razoável. Eu acho que você está muito melhor agora do que antes. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Oi, pois não. É Viviane. Pois não, Viviane. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu tô com um probleminha. Meu namorado é médico. Sim. E ele não é muito novinho. Já passou Ele tem 63 anos. 63? É. Sim. E você, Viviane? Eu tenho 45. Sim. E estávamos muito bem. De repente ele vem com uma bomba falando que está impotente e que iria se afastar, só que ele sumiu. E tínhamos um bom relacionamento de amizade, de carinho, de compreensão, que eu acho que é muito mais importante do que só o sexo em si, né? E ele sabe me tratar muito bem, uma pessoa inteligente, culta, e eu acho que isso é muito mais importante do que só o ato sexual. Sim. Ele se afastou. E eu não sei mais como encontrá-lo, e eu estou assim, não acho mais graça em ninguém. Queria muito. Quanto tempo faz que ele se afastou, Viviane? Já tem 1 ano. Ele era solteiro? Ele estava se separando da mulher dele, tá? Devido a esse problema. Sim. Será que estava mesmo, hein? Ele falou para mim que estava, mas ele também estava com um problema que a mulher tinha problema de infarto, e como ele é médico, eu acho que voltou mais para cuidar dela, né? Sim. Mas ele estava se separando mesmo, inclusive eles nem moravam juntos. Sim. E nunca mais você não tem acesso a ele? Nem não tenho acesso. Ele trabalhava aqui em Brasília e foi embora para Campinas. E a mulher morava em Campinas? Não. A mulher morava no Rio. Sim. Rio de Janeiro. E ele foi embora para Campinas e não deixou rastro nenhum? Não. Sumiu. Então. Desapareceu. Aqui não tem jeito, né, Viviane? Você mesmo que ache muito mais importante ou relevante a intimidade, a amizade, o companheirismo do que o sexo, o que talvez eu concorde em parte com você. Eu acho que tudo é importante. Eu acho que
sempre o mais importante é aquilo que falta, né? Então o sexo é importante porque falta e não porque seja em si tão importante. Quando vai bem, eu acho que quando vai tudo bem, a amizade e o companheirismo é mais relevante, é a parte mais pesada, mais impactante, que mais prende as pessoas. Agora, o que é fato é que a sumida dele pode não ser devida exclusivamente à impotência. Ou ele mudou de cidade mesmo por outras razões pessoais dele, ou ele está buscando outro tipo de solução para a vida dele, ou ele também pode ter usado isso como pretexto para cair fora, se afastar e não querer mais saber do convívio, da relação entre vocês, não é? Nada impede que realmente a verdadeira razão seja a falta de entusiasmo, de interesse em dar continuidade a essa relação. O que é fato é que ele sumiu. E ele sumiu, você tem que aceitar esse sumiço e tem que tratar da sua vida daqui para frente, ao invés de ficar esperando ou lamentando. 1 ano já é muito tempo, está na hora de você dar esse caso por encerrado e tocar a sua vida para frente. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail que nos chegou do Roberval. Ele nos escreveu o seguinte: Dr. Gikovach, terminei um namoro de 5 anos porque descobri que minha namorada fez sexo virtual com um desconhecido na sala de bate-papo. Quando estávamos no início da nossa relação, fiquei sabendo que ela tinha uma rede de contatos por e-mail com várias pessoas. Não aceitei aquela situação, exigi que ela parasse com aquilo. Ela se explicou, disse que nunca mais mandaria e-mails a essas pessoas. Apesar de achar estranho que ela nunca tivesse comentado sobre esse hábito, acabei perdoando, pois achei que isso fosse uma ingenuidade dela. 1 ano depois, a situação se repetiu e eu perdoei novamente. Agora esse episódio de sexo virtual foi a gota d'água. O problema é que eu a amo muito e planejávamos nos casar em breve. Acredito que o sexo virtual é equivalente a uma traição física. O que o senhor acha? Fiz bem em terminar o namoro por esse motivo? Então, Roberto, eu não sei dizer. Eu acho isso tudo tão novo, eu acho que sexo virtual é uma coisa parecida, na realidade, com masturbação, não é? E eu não saberia dizer como é que você vê a masturbação, se vê como uma traição física ou como um fenômeno essencialmente pessoal, estimulado apenas por uma imagem ou por uma situação criada virtualmente, como é o caso também do imaginário. Quer dizer, quando as pessoas fecham os olhos, se a sua namorada tivesse fechado os olhos e imaginado uma situação erótica qualquer com um parceiro e tivesse, vamos dizer assim, se masturbando através daquela imaginação, eu acho que isso também seria uma coisa muito parecida com o sexo virtual, só que tudo acontecendo só na cabeça dela. Então, o que acontece de novo é que esses fenômenos que eram essencialmente só e exclusivamente masculinos, agora são também parte do mundo feminino. Mas o que é claro para mim também é que as fantasias eróticas existem em todas as mentes, em todas as cabeças, e portanto também existe na cabeça da sua namorada, assim como vai existir na cabeça de outras moças que você vier a conviver. Quer dizer, de fato, existe esse aspecto do sexo como um fenômeno pessoal e não interpessoal, que acontece dentro da cabeça das pessoas, está sempre presente, ele vai para além, certamente sempre para além dos limites e das fronteiras daquilo que é a relação sentimental e com compromisso. O sexo é parte, e esse tipo de prática sempre se deu só no clima da masturbação, agora essa masturbação inclui esses elementos virtuais. A masturbação era prática escondida, as pessoas não ficavam sabendo uma das outras, até hoje a maior parte das vezes a masturbação se dá ou no banheiro, ou em situações em que o parceiro não chega a saber, e aqui você acabou apenas sabendo. O sexo virtual é o equivalente não a uma traição, mas a um fenômeno de masturbação. O que você acha disso? Como é que você vai se posicionar diante disso? É a sua consciência que vai dizer. O fenômeno é novo demais para nós termos opinião definitiva. Eu, cada vez mais, só vejo o sexo como um fenômeno que acontece mesmo, no imaginário, no pensamento, na cabeça das pessoas, e, portanto, um fenômeno basicamente pessoal. O que é um fenômeno basicamente pessoal, na minha cabeça, não deve ser tratado como traição ou infidelidade, e sim como uma coisa que faz parte do domínio da individualidade de cada um de nós.
Mas, de todo modo, isso é apenas um ponto de vista inicial deste mundo virtual que está aí nascendo e que a gente está tentando entender como é que funciona. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gikovati tem produção de Diego Matoso e Fabiana Boa Sorte. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. Direção Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.